Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cássia Silva. Hoje a nossa aula é um gatinho fofo. Para nossa aula eu vou precisar da massa na cor marrom ursinho. Com ela nós vamos sovar a massa, tá? É a massa da Polycol, a massa que apoia aqui o canal, e vocês vão poder utilizar, tem muitas opções. Eu vou fazer uma bola e vou achatar levemente. Vou pegar uma bolinha de 25 milímetros, vou colocar no centro da bola e vou subir toda essa massa, tá? Pressiona um pouquinho para que ela possa encontrar ali a palma da mão e vai subindo essa massa. Depois você vem com a parte gordinha da mão, trabalhando toda a massa, tá bom? Vai alisando toda a massa para tirar toda a imperfeição. Tira aquele excesso que fica ali na pontinha, dá um tchauzinho na massa para alisar toda ela. E aí você vai evitar que tenha rachaduras na sua massa, tá? Continua alisando, se achar necessário, pode usar um pouquinho de creme. Creme corporal ou então creme para as mãos. Eu utilizo creme corporal da Natura, tá? Dá super certo para mim. Continuo alisando até ver que não tem nenhuma rachadura. E aí eu vou olhando, já temos um corpinho. Agora eu vou fazer as patinhas do meu gatinho, tá? Para cada patinha utilizei 18 gramas de massa e vou fazer isso em todas as patinhas. Vou sovar toda a massa, nunca esqueça de sovar a massa, pois isso garante que a sua peça não tenha rachadura, tá bom? Então você sova a massa e faz o movimento de vai e vem, tá? Movimento de vai e vem em toda a sua pecinha para poder fazer a parte da patinha, para ficar uma pata bem fofa, né? Fez o movimento vai e vem, você vai fazer a marcação da pata, que é a parte gordinha, e vai dar uma leve pressionada na bancada, desse jeito. Com a estequinha de faca da Blue Star, você vai fazer a marcação nas patinhas, nas laterais e também fazendo a marcação dos dedinhos, tá? Não esquece de limpar a bancada, é importante para não sujar a sua peça. Alisa bem para tirar qualquer imperfeição e aí você marca. Já temos uma patinha pronta, olha que fofa que ficou. Eu vou repetir o processo mais 3 vezes. E aí nós teremos as 4 patinhas do nosso gatinho. Nessa hora eu acelerei o vídeo um pouquinho para a gente não perder muito tempo, tá? Eu vou fazer isso mais 3 vezes com as nossas patinhas e eu dei uma aceleradinha para a gente poder aproveitar o tempo. Vai fazer a mesma coisa, todos os movimentos de vai e vem, vai dar uma leve achatadinha, vai olhar para ver se está do mesmo tamanho, tá bom? De preferência de 5 a 6 centímetros cada patinha, aí quem escolhe é você a altura da pata, mas que elas estejam iguais. Essas são as patinhas traseiras, tá? Agora a gente vai fazer as patinhas dianteiras. Mesma quantidade de massa, vai sovar, sovar, sovar e depois movimento de vai e vem para poder fazer a mesma marcação. Achata, faz as marquinhas e corta os dedinhos. Continua fazendo o movimento de vai e vem, sovando a massa sempre para não ter rachadura. Marcou a parte do dedinho. Agora vai cortar e fazer as marquinhas. Já temos mais patinhas prontas. Viu como é rapidinho? Super fácil de fazer? Última patinha finalizada, ali eu passei um pouquinho de creme porque deu uma marcadinha com a minha unha, tá? Creme corporal que eu já falei pra vocês. Então dei aquela alisadinha para ficar tudo sem rachadura e vou fazer as minhas marcações para terminar as patinhas do meu gatinho. Lembrando que essa mesma modelagem dá para você fazer cachorrinho, leãozinho, vários tipos de bichinho, tá bom? E se vocês gostarem e quiserem outros bichinhos, comenta aqui embaixo que eu vou fazer os bichinhos para vocês, tá bom? Agora eu vou fazer a união entre as patinhas e o corpinho. Vou pegar a minha cola branca, tá? Vou passar na lateral da patinha
Lembrando de fazer uma parte curvadinha, tá? Que ele vai estar sentadinho. Então, eu vou dar uma leve pressionada, fazendo uma pequena curva nessa patinha. Essa patinha é a patinha direita, tá? Então, ela vai ficar um pouquinho só arqueada. Ele tá sentadinho. E aí, vou dar uma leve alisadinha, tá vendo? E vou passar cola nessa parte interna, tá? A parte de dentro da perninha. Vejo se tá bom. Tá bom pra mim, então eu vou passar cola e vou unir as partes. Vai ficar uma gracinha. Uma das patinhas já colada, agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra patinha. Essa agora é a patinha da esquerda, tá? Eu vou fazer aquela curvadinha, deixar a patinha arqueada, alisa com a pontinha do dedo, faz uma meia curva na pata, tá? Aí desfocou um pouquinho, mas vocês já viram como fez a primeira. Passa a cola e dá uma encostadinha lá para que ele fique sentadinho. Ele tá sentado com as patinhas entreabertas, tá? E aí você posiciona, se você quiser mais aberto, menos aberto, já ficou paradinho o corpinho. E agora a gente vai unir as patinhas da frente, tá? Vai dar mais uma alisadinha ali, só para aquela parte de cima ficar menos gordinha. E aí você pode escolher ou mais gordinho ou menos gordinha, tá? Eu vou dar uma leve afinadinha e vou passar um risquinho de cola ali, onde eu tô abrindo, para dar mais espaço para poder colocar as patinhas. Eu vou passar um risquinho de cola no peitinho do meu gatinho, outro risquinho, para que a gente possa fazer a colagem dessas patinhas dianteiras, tá? Ele tá apoiado, ele tá sentadinho, apoiado, olhando a paisagem, porque tem muitos gatinhos pertinho dele. E aí a gente vai unir essa peça, tá? A mesma coisa eu vou fazer com a outra. Dá aquela alisadinha, uma leve achatadinha, tá? Sempre tudo com muito carinho, que biscuit exige carinho, tá? Para não ficar nenhuma marcação, nenhuma marquinha de dedo. Então a gente faz esse trabalho e fica bem bonito, o acabamento fica bem legal. Dá aquela encostadinha e posiciona. Arruma o que tiver ali imperfeito, coloca na posição que você quer e lembre-se, não esqueça de respeitar o tempo de secagem, tá? Deixa o corpo secando um pouquinho para a gente poder colocar a cabeça. Nesse momento eu reservo o corpo um pouquinho para a gente poder fazer a colagem. Deixa secar e depois você faça a parte da cabeça. Agora a gente vai fazer a parte do peitinho, aquela parte peluda, tá bom? A parte peludinha com aproximadamente 8 gramas de massa, tá bom? Vamos fazer uma bolinha sem rachadura. Eu vou separar os materiais aqui e colocar do outro lado. Vou deixar o meu gatinho secando num pedacinho de tecido. E vou trabalhar essa minha bolinha de 8 gramas para fazer o peitinho, onde eu faço uma bolinha sem rachadura e vou sovar. Depois eu vou fazer uma coxinha, vou dar uma leve achatada na minha bancada. Devagar, tá? Não precisa ser muito forte, não. E aí, retiro da bancada, deixo o lado lisinho para fora. Com uma estequinha da Blue Star de faca, eu faço vários riscos no meu peitinho, tá? Para poder fazer a marcação como se fosse o pelo, como se fosse aquela parte mais fofinha do gato. E aí pode brincar, faça bastante risca, vai ficar bem lindo. Depois que eu fiz a risca, eu venho aqui e faço um leve biquinho nessa pontinha do pompom, do peitinho do gato, tá dando para ver, pessoal? Então, ó, faço essa viradinha, vai ficar desse jeito. E agora eu dou uma leve cortadinha naquela parte que terminou ali o pompom, para não ficar tão redondo. Dou uma organizadinha, vejo se tá bom, para mim tá ótimo. Vou passar um pouquinho de cola e já vou posicionar no meu gatinho. Deixa esse corpinho secar um período, tá? Por algumas horas, para depois você colocar a cabeça para você não perder o seu trabalho, para não ficar achatado nem deformado. Agora a gente vai fazer a parte da cabeça. Deixei esse espacinho para o encaixe. Agora, depois que o corpinho já deu uma ressecada, você já consegue manusear tranquilamente, você vai pegar 50 gramas de massa para poder fazer a parte da cabeça.
O corpinho tem 30. A cabeça tem 50 gramas de massa. Vou sovar essa massa para que ela não tenha rachadura. E aí a gente começa a trabalhar. Agora a gente vai pegar uma bolinha de 35 milímetros, vai fazer o mesmo procedimento que a gente utilizou para a cabeça. A gente vai afundar essa bolinha até sentir a bolinha lá embaixo e vai subir toda a massa, tá? Aqui eu subi a massa de uma vez só e passei um pouquinho de cola na bola, tá? Mas se você quiser, pode ficar sem passar também. Eu aconselho que passe, tá, pessoal, para ficar legal, mas tem vezes que eu não passo não. Hoje eu passei nessa daí, mas tem vezes que eu não passo. Trabalha essa massa, vai trazendo ela de baixo para cima, tira o excesso, dá um tchauzinho para alisar e vai ficando assim, ó. Onde você vê que tem imperfeição, você vai alisando, tá? Sempre com muito carinho. Muito, muito carinho com o biscuit, tá bom? Essa massa tá um pouquinho mais firme. É bem bacana pra gente trabalhar também. Alisa, dá o tchauzinho. Vai vendo onde tem marcação, perceba que o isopor tá em cima e a massa tá embaixo, tá? E aí eu já vou fazer a marcação. Tô trabalhando a massa e vou fazer a marcação na área dos olhos, tá, pessoal? Aqui é onde vai ficar os olhinhos do nosso gatinho. Aproveito e vou puxando devagarinho com os meus dedos ou com a palma da mão, com bastante carinho, dando uma alisadinha, trazendo um pouquinho dessa massa para frente, tá? Traz com cuidado. Nessa hora aqui eu tô usando a parte gordinha da mão e ali na bochechinha você vai utilizar as pontas dos dedos para fazer um leve sorrisinho. Essa massa vai ficar mais ou menos assim. Fica esquisito no início, mas dá tudo certo no final. Alisa bastante, porque conforme a gente pega, acaba marcando. Passa um pouquinho de creme nas mãos e aí você vai alisando toda a cabeça. Vai ficar assim, ó. Olha que graça que já tá ficando. E aí eu empurro um pouquinho o fuço e vou dando o formato que eu quero, tá bom? Aliso mais um pouquinho. E vai ficar assim. Agora eu tô utilizando o tom de pele rosa Napoli com um pouquinho de chocolate para fazer a parte do fuço, tá? Eu fiz um croquetinho, enrolei na bancada, passei cola e achatei no focinho. Com a estequinha de faca, eu fiz um corte nesse croquete, que no caso é o fuço, levei de baixo até em cima e com o pincel modelador 104 da Condor, eu fiz a marcação do fuço e uma boquinha. Olha que gracinha que já tá ficando. Agora, eu vou fazer duas micro coxinhas. Perdão, agora a gente vai fazer o nariz. Nesse caso, pessoal, não é o nariz, é o focinho do gatinho, tá? A gente vai fazer o focinho, vai passar um pouquinho de cola e vai juntar essa parte. Eu utilizei as pontas dos dedos para fazer uma pinça e fiz um pequeno triângulo. Coloquei ali, já ficou bem fofo, já tá com carinha de gatinho. Agora eu tô utilizando olhos da minha parceira Monicart, tá? O 444 tamanho M. Monicart sempre apoiando aqui, é minha parceira e eu amo os olhos adesivos da Mônica. Para quem quiser adquirir é o www.monicartes.com.br. E aí você dá uma afundadinha nesse olho para ele não expulsar, tá? Que a massa quando seca ela expulsa um pouquinho. Olha que fofo que tá ficando, gente. Olha que lindo. Esse olho é demais. Agora com uma tesourinha, eu venho aqui e faço cortes na lateral daquele sorrisinho que a gente fez. Para fazer de conta que é um pelinho, né? Faço 3 cortes e aí você pode tirar, se achar que tá o excesso, que tá mais quadradinho, corta mais fininho e arruma ao seu gosto, tá bom? Sempre lembrando de tirar a marcação que fica do dedo, tá, pessoal? Agora a gente vai fazer as orelhas, tá? 2 coxinhas, aproximadamente 3 gramas cada uma. Eu vou sovar essas coxinhas, no caso essas bolinhas, e vou fazer um movimento circular, fazendo 2 bolinhas.
Eu vou achatar essas duas bolinhas fazendo uma micro coxinha. Vou fazer isso 2 vezes e teremos 2 orelhas. A mesma coisa eu faço com essa. Achatei e dou uma arrumadinha ali na pontinha da coxinha, tá? Para ficar bem bacana. Agora, com o pincel modelador da Condo 104, você vai fazer uma marcaçãozinha para poder preencher com a massa chocolate, tá? Eu vou pegar um pedacinho de massa chocolate, vou fazer 2 micro coxinhas e vou colocar ali e vou organizar com o pincel para poder ficar bem bonito. Vou colocar ali primeiro e depois eu coloco isso. Não precisou de cola porque a massa tá fresca, tá? E aí eu venho com o pincel modelador dando mais um formato. Com a tesoura eu corto a pontinha dessa orelha, faço isso 2 vezes. E agora eu vou colar. Para saber a referência das orelhas, eu vou olhar a direção dos olhos, tá? Mas antes disso eu vou colar a sobrancelha. Agora sim é a hora delas. 2 micro coxinhas, tá? Não tem nem medida. Faz a micro coxinha e cola. Vou fazer isso dos 2 ladinhos. Olha que fofo, que charme que tá o meu gato. Muito lindo, né? Eu amei. Agora, a gente vai pegar a nossa cola e na direção entre os olhos e a sobrancelha, eu vou fazer um risquinho de cola de um lado, um risquinho de cola do outro. E vou aplicar as orelhinhas. Olha que fácil. Verifica se está mais ou menos na altura dos olhos e faz a colagem das suas orelhinhas. Arruma as orelhinhas e agora, com o auxílio de uma agulha, a parte de trás onde a gente passa a linha, eu vou fazer alguns furinhos na parte do focinho do meu gatinho para poder colocar o nylon, tá, pessoal? Na parte do bigodinho usei aquele nylon bem fininho, cortei 6 pedacinhos e coloquei 3 de cada lado, para dar um charme no gatinho. Continuo colocando nylon e olha só como é que já tá ficando. Nessa hora, pessoal, eu achei que estava gravando, mas parou a gravação. Eu fiz todo o sombreamento e deixei ele por último, pintei os cílios, mas não gravou. Então, tô mostrando para vocês como ele ficou e a gente, depois de seco, é só fazer a colagem do gatinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam-me nas redes sociais, Ateliê Cássia Artes e a página do Facebook. No YouTube é Cássia Artes e no Instagram é Cássia_Artes, tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima. E não esquece de comentar qual bichinho você quer que eu faça da próxima. Grande beijo!